Boa noite. Eu vou ler um textinho de Emmanuel, do livro Rumo Certo, psicografado por Chico Xavier. O nome é Suportar a Nossa Cruz. A cruz do Cristo é a do exemplo e do sacrifício, induzindo-nos à subida espiritual nos domínios da elevação. A nossa, porém, será, sobretudo, nós em nós mesmos, aguentar-nos como temos sido nas múltiplas existências passadas, carregar-nos com as imperfeições e dívidas que inadvertidamente acumulamos. Entretanto, agradecendo e abençoando a lixívia de suor e pranto no resgate ou na tribulação com que as extirparemos. Suportar a nossa cruz será tolerar as tendências inferiores que ainda nos caracterizam, sem acalentá-las, mas igualmente sem condenar-nos por isso, diligenciando, esgotar em serviço, em paciência, em serenidade e em abnegação a sucata de sombras que ainda transportamos, habitualmente no fundo das nossas atividades de autoaprimoramento e reabilitação. Chorar em muitas ocasiões, mas nunca nos desesperarmos. Errar ainda vezes muitas, no entanto, retificar-nos em todos os lances da estrada, quantas vezes se fizerem necessárias. Suportar a nossa cruz jamais será maldizê-la ou lamentá-la, e sim acolher-nos imperfeitos, como ainda somos, perante Deus, mas procurando por todos os meios justos melhorar-nos e burilar-nos, avançando sempre, mesmo que vagarosamente, milímetro por milímetro, nos caminhos de ascensão para a vida eterna. Bom, então, cada um tem a sua cruz, né, para carregar nessa vida. Mas o que seria essa cruz, né? Porque a de Jesus realmente foi uma cruz, né, que ele teve que carregar. Mas e a nossa? O que seria a nossa cruz? A nossa cruz seriam as dificuldades, as tribulações, né, que acontecem ao longo da existência, as dores dessa vida, sejam elas físicas ou dores da alma. Mas, assim, tudo isso, as dificuldades, as tribulações, essas dores, tudo isso nós temos que suportar. É como Emmanuel falou na mensagem, né? O título da mensagem é suportar a nossa cruz. Porque, como Emmanuel mesmo falou, muitas vezes tudo isso, né? Toda a nossa cruz, todas essas complicações que temos que passar na vida, muitas vezes são resgates nossos de outras encarnações, né? De algum mal que fizemos a outras pessoas em outras vidas. Mas é bom lembrar também que Deus é tão bom e tão misericordioso que Ele nunca vai nos dar uma cruz maior do que podemos carregar. Se Ele nos deu, né, essa cruz, essas dificuldades, essas tempestades, essas dores na vida, é porque Ele sabia que nós teríamos plenas condições de suportá-las até o fim. É isso. Vou fazer uma oração aqui para depois dar seguimento à palestra. Vamos fechar nossos olhos. Vamos concentrar nosso pensamento em Jesus Cristo. Amado Mestre Jesus, gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje, aprendendo e evoluindo. Que as suas bênçãos recaiam sobre nós, Jesus, e que possamos sempre nos lembrar que com você, qualquer fardo dessa vida se torna mais leve. O jugo é mais suave com você, Jesus. Então esteja conosco, Senhor, em cada momento de nossas vidas, iluminando nossos caminhos, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, agora sim vamos dar início à palestra oficial da noite com o Alan.
Alan Alves, que vai falar sobre a prece aos anjos guardiões. Boa noite a todos. Sempre um grande prazer retornar a essa casa, conversarmos um pouco sobre Allan Kardec, conversarmos sobre o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro que contém o tema de hoje, que nós vamos conversar um pouco também. E eu sempre começo as palestras falando da importância desse livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. Às vezes podem ter estudiosos aqui de muitos anos, de longa data, já sabem do que eu estou falando, mas provavelmente temos alguns novatos também que não conhecem essa obra maravilhosa que Allan Kardec escreveu, que se chama O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho é a interpretação dos ensinamentos de Jesus, só que agora colocado com as explicações dos Espíritos. Então nós vamos ter espíritos como Sócrates, comentando as passagens de Jesus. Nós vamos ter espíritos como São Luís, Santo Agostinho e tantos outros nomes de filósofos, de grandes estudiosos que passaram pela humanidade, que agora, então, como espíritos no século XIX, retornam e falam para Allan Kardec a interpretação daquilo que Jesus falou em parábolas. Porque Jesus precisava falar muitas coisas em parábolas. Então Jesus construiu um princípio muito sólido dos seus ensinamentos. Mas é claro que é papel do homem inteligente questionar isso, ainda mais quando se passa 2000 anos. Então é natural que o homem inteligente questione. Mas e este ensinamento do Cristo? E se eu olhar desta maneira? E se eu analisar desta outra forma? E sobre esse contexto? E sobre esse outro contexto? Então isso é papel dos homens inteligentes, né? Questionar os ensinamentos de Cristo à luz aí dos vários contextos que nós temos hoje, né? E o Evangelho tem esse poder, através desses grandes espíritos, que nos ensinam qual é o pensamento de Cristo nestes variados contextos. Então nós vamos ver vários dos ensinamentos de Cristo desdobrados em situações práticas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, aqui no terra a terra, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente não faz, né? Então é por isso que é um livro tão valioso. Eu diria que é uma obra-prima que nós temos na humanidade, e eu diria que é um livro que merece ser lido e relido muitas e muitas vezes, refletido, porque se nós temos talvez aí o maior ensinamento, né, que Jesus nos deixou, esse ensinamento moral, esse ensinamento que iniciou o cristianismo, nós temos então através do Espiritismo um desdobramento prático desses ensinos, sempre muito prático. Então, é uma obra-prima que nós temos em nossas mãos. Bom, feita então essa introdução ao livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos falar hoje sobre o tema Prece aos Anjos Guardiães, que também pode ser falado Prece aos Anjos Guardiões. Então, guardiães ou guardiões está tudo certo também, não tem problema, né? E para falar disso, então, nós vamos se concentrar aqui em dois temas principais, né? Que é a prece e anjo da guarda. Prece e anjo da guarda, existe aí essa crença nisso há muitos e muitos séculos, né? Há milênios, né? Já se fala de espíritos protetores, depois mais propriamente, né, com o judaísmo foi chamado então anjo da guarda, né? Mas até anterior já se falava em espíritos protetores, né? Então nós temos aí uma coleção de histórias de anjo da guarda que remonta aí a muitos e muitos milênios, ok? E a prece também como uma das grandes formas de você se conectar com um ser superior. Agora nós vamos falar isso sobre a doutrina espírita, né? Sobre a ótica da doutrina espírita, como que a doutrina fala para nós sobre o que é a prece, o que é um anjo da guarda, e por que nós deveríamos prestar atenção nesse tema para fazermos, então, um bom uso da prece ao nosso anjo da guarda. Bom,
Inicialmente, nós vamos relembrar, então, aquilo que os espíritos falam para Allan Kardec, dizendo que todos temos ligados a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom que nos tomou sob sua proteção. Então, essas informações, elas constam já em O Livro dos Espíritos, e são desdobradas aqui também no Evangelho segundo o Espiritismo, frisando que todos, sem exceção, temos junto conosco um bom espírito que está junto conosco e que tomou a gente como um protegido. Então todos temos. E aí vocês podem se perguntar, mas Alan, será que aquele meu vizinho chato tem também um anjo da guarda? Tem. Será que Hitler tinha um anjo da guarda? Tinha. Continua tendo. Será que se nós pegarmos as piores ou as melhores figuras que já estiveram aqui na Terra, todos tiveram? Todos tiveram. Lógico, com exceção de Cristo, né? Que aí já não há necessidade de um anjo da guarda. Mas todos que passaram por aqui, então, sim, tem um anjo da guarda que lhe acompanha e o protege, e o guia, para que possam fazer as melhores escolhas possíveis aqui na Terra. Nem sempre a gente escuta o anjo da guarda, né? Mas que todos nós temos isso com toda certeza. E por que se frisar aqui no espírito bom, né? Todos temos ligado a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom. Como interpretar isso, né? Esse espírito bom aqui não é simplesmente o que a gente chamaria hoje no nosso cotidiano, alguém bom. Eu tenho um vizinho que é bom, uma boa pessoa. Eu tenho familiares que são boas pessoas. Não é neste sentido. Quando o Kardec utiliza essa palavra, né, bom, dentro do contexto de espíritos bons, ele está falando de espíritos superiores. Então, o espírito bom, nesse caso aqui, é a mesma coisa que nós dissermos que é um espírito superior. O que seria um espírito superior? Aí a gente vai ter que recorrer novamente, lá no Livro dos Espíritos, e Kardec vai dizer, espírito superior o que é? É aquele que já venceu as paixões humanas. Então, enquanto nós estamos aqui num mundo de provas e expiações, chamado Terra, todos nós sofremos com as paixões, aqueles desejos descontrolados, aquela raiva descontrolada, até mesmo o amor descontrolado acaba sendo prejudicial. A inveja, né? Tudo aquilo que suscita da nossa alma, dos nossos sentimentos, das nossas emoções descontroladamente. É o que se chama paixões na filosofia. E nós sofremos desta paixão descontrolada aqui na Terra. Esses espíritos já passaram por isso. Então, um exemplo deles é Santo Agostinho. Santo Agostinho vai falar no seu livro As Confissões, dizendo, olha, como que eu venci, né, aquele ser que eu era, tomado às vezes pelo desejo, pelo ciúme, como que eu cheguei a vencer a estas paixões, né? E aí, depois como espírito no século XIX, Santo Agostinho retorna e fala então para Allan Kardec, né, como que nós deveríamos fazer também para vencer as nossas paixões ruins. E aí ele coloca lá toda uma receita de bolo, lá, como que a gente vai proceder para que a gente possa vencer as más paixões que tanto nos, né, tornam difíceis as nossas vidas, né? Afinal de contas, quem sente uma má paixão, né, um mau sentimento, uma inveja, um ciúme, sabe que aquilo é muito tóxico. Uma raiva descontrolada, né, sabe que isso é tóxico demais. Então, Santo Agostinho vem lá na questão 919 do Livro dos Espíritos e coloca lá toda uma receita. Olha, faça isso, porque eu, quando estava encarnado, fiz. Deu certo. Para que eu pudesse, então, melhorar e não mais sofresse, né, com as paixões que tanto nos atormentam. Então, o espírito bom, a que Kardec se refere aqui, é sempre um espírito superior. Aquele que já venceu as paixões, já não tem mais problema nenhum com as paixões.
né? É aquele tipo de indivíduo que você poderia xingá-lo e ele jamais perderia o controle. Jesus, lógico, Jesus foi o ser supremo nisso, né? Muitas vezes afrontado, muitas vezes tentaram humilhar ou tentaram fazer pegadinhas com ele. E Jesus nunca se abalou, nunca se alterou. O seu estado de ânimo era exatamente o mesmo, sem odiar, sem essas grandes oscilações que nós temos, né? Então é por isso que faz todo sentido, né? Porque se nós vamos ter um anjo da guarda, e esse anjo da guarda vai ter que nos aturar, com todos os nossos problemas e tormentos, né, que as emoções suscitam em nós, é claro que tem que ser um espírito bom que já passou por isso. Ele já venceu isso, ele sabe que é assim que as coisas funcionam, então ele vai te orientar para que você também possa fazer bom uso das suas faculdades intelectuais e começar a usar a razão ao invés das emoções descontroladas, né? Lógico que eles vão saber que alguns vão avançar mais rápido, outros, né, não vão ouvi-lo tanto, mas todos nós temos um anjo da guarda. Às vezes a gente se preocupa, mas e o nome do meu anjo da guarda? Como é que é o nome do meu anjo da guarda? Não sabemos. E vão dizer os espíritos, a grande maioria dos nossos anjos da guarda nem pisaram na terra. A grande maioria. Porque eles tiveram a sua evolução há muito tempo atrás. E ainda estão em evolução, quando eles são anjos da guarda, eles ainda têm uma evolução para cumprir. Mas eles já cumpriram, né, a sua evolução há muito tempo atrás, já se livraram das paixões. Então, não seriam nem nomes conhecidos aqui na Terra. Então, por isso que a questão do nome não importa. Quando Kardec vai ensinar as pessoas a fazer uma prece ao seu anjo da guarda, você pode simplesmente chamar o anjo da guarda. O meu anjo da guarda, nas evocações que o Kardec ensina tanto, ele vai falar, sempre inicie uma reunião pedindo ao seu anjo da guarda que lhe auxilie, que presida a esta reunião. Então nós vemos que o nome aí pouco importa. Agora, se você tiver um espírito que você tem uma certa afinidade, de repente você leu Santo Agostinho, leu São Luís, gostou das personalidades, né? E esse espírito te inspira alguma simpatia, você pode sim fazer uma prece para esse espírito também. Porque não há nenhuma relação de ciúme entre esses bons espíritos. Então, se você faz uma prece orando para Santo Agostinho, embora você não saiba qual é o seu anjo da guarda, não se preocupe. Santo Agostinho e o anjo da guarda vão se comunicar, vão se entender, e você vai receber esse benefício da mesma forma, né? Um grande exemplo de comunicação com o anjo da guarda, que vale muito a pena citar, é o Sócrates. Então, Sócrates, desde a sua encarnação aqui conhecida por todos nós, ele se comunicava frequentemente com o seu bom gênio, ele falava, né? Mas hoje nós entendemos que se tratava de um anjo da guarda. Então era muito comum as pessoas relatarem que Sócrates, até mesmo durante uma conversa, às vezes ele se afastava um pouquinho, ficava um pouco mais quieto, mais recolhido, e depois de algum tempo ele falava para as pessoas, eu estava me comunicando com o meu bom gênio. Às vezes encontrava então Sócrates mais quieto, mais recolhido, e ele falava, estava conversando com o meu bom gênio. E no livro Apologia de Sócrates nós temos um caso notável, onde estão acusando Sócrates, era uma pena de morte que ele estava enfrentando, né? Uma acusação seríssima. E logo mais, depois da acusação, Sócrates iria se defender. E Sócrates, como todos sabem, era um bom orador. Ele era um ótimo orador. Era alguém que era imbatível nas perguntas, nas respostas. Era um ótimo orador. Mas o anjo da guarda de Sócrates diz, não se defenda. Não se defenda das suas acusações. Você já cumpriu o que tinha que cumprir. Você já está numa idade avançada.
Não se defenda. Deixa que a pena seja executada. Você já fez tudo o que tinha que fazer. Se você se livrar dessa acusação agora, o que vai ficar? Você vai ter que enfrentar os sintomas da velhice. Então não precisa passar por isso. Você já fez tudo o que você tinha que fazer. Não se defende. E assim Sócrates então faz. Ele não se defende das acusações e é condenado à morte, a tomar veneno, então, e aí encerra a reencarnação de Sócrates. Mas é um caso muito curioso, porque é muito constante essa comunicação de Sócrates com o seu anjo da guarda. E a grande questão que nós temos para refletir também é por que fazer uma prece? Como que o Espiritismo nos ajuda a entender o porquê fazer uma prece? Será que a gente vai se dar ao trabalho de parar 1 minuto, 2, 5? Por que se dar a esse trabalho? Por que fazer uma prece? Qual é a eficácia, a eficiência de fazer isso, né? Então o Espiritismo vai nos explicar duas coisas. Bom, nós somos teístas, ou seja, nós acreditamos que Deus criou o universo, criou as suas leis. Essas leis são imutáveis, mas Deus é atuante no universo. Então, só para diferenciar um pouquinho, existe um outro grupo de pessoas chamado deístas, com D, essa é a diferença do T e do D, que vão acreditar o seguinte: olha, Deus criou o universo, criou as suas leis, mas ele não é atuante no universo. Criou lá o universo e se retirou. Então essa é a diferença. Teístas com T acreditam que Deus criou o universo, criou as suas leis, mas ele continua sendo atuante no universo. Então nós, cristãos, também espíritas, acreditamos que Deus é teísta, que ele participa ainda, né? Ele ainda intervém no universo, nos acontecimentos. É o que a gente chama de providência divina, né? E, por outro lado, também nós sabemos que nós temos o livre-arbítrio. Livre-arbítrio que seria uma livre vontade de fazer, de pensar o que se quer, né? Usar a sua vontade livre para pedir ou agradecer. Então, se nós temos o livre-arbítrio e nós sabemos que Deus é atuante, com esses dois elementos, nós sabemos que nós podemos usar o nosso livre-arbítrio para pedir a Deus. E Deus, sendo então atuante no universo, pode atender a esse pedido. Porque senão não faria sentido nenhum, né? Se nós soubéssemos que Deus não atua no universo, não adiantaria fazer prece. E se nós não tivéssemos livre-arbítrio, também não teria por que fazer prece. Então, juntando esses dois elementos, nós sabemos, nós podemos pedir, e existe Deus, que é atuante no universo, que pode atender. E aí Kardec vai desdobrar essa questão muito bem no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo, é claro que se você pedir coisas absurdas para Deus, é claro que você não será atendido. Por exemplo, olha, eu quero que Deus derrogue alguma das suas leis. Um ente querido que morreu, eu quero que Deus derrogue as suas leis agora e faça ele voltar ao corpo. Não é assim que funciona. Então é claro que as leis de Deus são leis imutáveis. Eu poderia tentar pedir para Deus, Deus, eu quero fazer o mal, mas eu não quero sofrer consequências. Vai funcionar? É claro que não, porque isso está nas leis de Deus. Não posso fazer o mal e não sofrer consequências. Todo o mal que eu fizer, eu vou sofrer consequências. Então isso aí também é mais um exemplo da lei de Deus. E não adianta pedir, né, esses absurdos, que nós não seríamos atendidos. Então Kardec vai explicar um exemplo que eu acho fantástico no Evangelho, dizendo como que funcionaria então a prece, né? Já que nós temos esses elementos aqui em mãos. Ele dá um exemplo do indivíduo que está em um deserto, muito calor, há vários dias já sem água. E então, juntando ali as suas últimas forças, ele vai cambaleando, e chega um momento
que ele não tem mais forças, e esse indivíduo, então, nesse deserto, quente, desidratado, pediria a Deus: Deus, me ajude. Se for da sua vontade, me ajude a encontrar água. E então, nesse momento, vem o seu anjo da guarda e lhe inspira, através dos pensamentos: vá por este caminho. Siga este caminho. O anjo da guarda não vai trazer um jarro d'água. Não vai. Mas a inspiração é: siga por este caminho aqui. E essa pessoa, então, encontrando lá suas últimas forças, começa então a seguir aquele caminho. Até chegar o momento que ele encontra a água. E aí ele se renova, né, a sua coragem, a sua confiança, então ele consegue chegar até essa água. Então Kardec vai usar esse exemplo magnífico, nos explicando como é que funcionaria a eficácia da prece. O anjo da guarda não vai trazer o copo d'água, mas vai lhe inspirar o caminho. Se essa pessoa for uma pessoa de fé, ao encontrar a água ela vai agradecer: Deus, muito obrigado. Eu sei que foi o Senhor que me inspirou. Se for uma pessoa orgulhosa, que não acredita em Deus, vai pensar: nossa, que boa ideia que eu tive. De tantos caminhos possíveis, eu tomei este aqui, o acaso que me levou até a água. Né? Então essa é a diferença do indivíduo que crê em Deus, daquele que não crê. Agora, elaborando um pouco mais, então, a eficácia da prece, e essa é uma parte que eu tive que recortar um pequeno trecho, mas vale muito a pena ler no livro Evangelho, porque lá vão ter mais exemplos, um aprofundamento muito maior. Então, os Espíritos vão dizer: olha, como que funciona a prece? Basicamente, nós temos dois tipos de acontecimentos em nossas vidas. Nós temos aqueles acontecimentos que não dependem de mim, e eu tenho um outro grupo de acontecimentos que dependem de mim. Esses acontecimentos que não dependem de mim, que estão aí sobre os cuidados das leis eternas de Deus, esses acontecimentos que não dependem de mim, não posso pedir nada. Não tem por que pedir nada. Quero fazer com que uma pessoa querida revolte a vida, não vai acontecer. Mas existe um outro grupo de acontecimentos, que são aqueles que dependem de mim. Esses eu posso pedir, sim, e devo pedir a Deus e ao anjo da guarda que me ajude. E quando a gente coloca numa balança a quantidade de acontecimentos que não dependem de mim e aquela quantidade de acontecimentos que dependem de mim, nós vamos ver que a quantidade que depende de mim é muito superior, é muito maior do que os acontecimentos que não dependem de mim. Então, como vai dizer um filósofo, né, daquilo que não depende de você, alegre-se, rejubile-se. E daquilo que depende de você, faça o melhor possível. Né? Então, o que depende de mim, por exemplo? Ora, os excessos. Quando a gente comete excessos, seja na alimentação, seja na bebida, seja em qual área for, é claro que esses excessos vão ter consequências. Depende apenas de mim ser moderado. A ambição, muitas vezes pessoas têm uma ambição descontrolada, desproporcional. A ambição é aquilo que é muito bom, mas controlado, moderado. Uma ambição descontrolada vai te levar ao quê? A uma frustração natural. Vai te levar a uma frustração. O orgulho, né? Aquele eu inflamado, que tudo sou eu. O mundo gira ao redor de mim. Quer dizer, cabe a mim reduzir esse orgulho inflamado. Porque senão eu vou me ofender com qualquer coisa. Senão eu vou sofrer neste mundo de provas e expiações, lidando com outros espíritos também, ainda em provas e expiações.
Cabe a mim reduzir a esse orgulho, a inveja, que é aquele rancor de eu entender que aquilo que o outro está recebendo de bom, ele não merece, que é injusto, né? Que é um sentimento corrosivo, como é ruim, né? Ter esse sentimento e tantos outros sentimentos. Então, como que você combate a todos esses vícios, né? Inveja, ambição, orgulho, ciúmes, etc. Você vai combater isso sendo virtuoso. Cada vez que você conquista uma virtude, você está eliminando um destes vícios. E isso depende inteiramente de mim. Então, para isso, é que Allan Kardec e os Espíritos vão dizer, para essas coisas, e que não é pouca coisa, para essas coisas que dependem de você, você sim pode orar, deveria orar, pedir a Deus que lhe guie. Ora, tem uma decisão difícil para tomar, será que eu vou por esse caminho ou por esse caminho aqui? Faz uma prece ao seu anjo da guarda, para que lhe inspire o melhor caminho a ser tomado. Estou tendo um ataque onde eu não controlo o meu ódio, né? Ou um amor descontrolado também é muito ruim. Deveria pedir a Deus e ao meu anjo da guarda, me ajude a passar por isso. Me ajude a frear esses desejos e que eu consiga me tornar uma pessoa melhor e mais livre, que eu não fique escravo dessas paixões. Né? Então é essa a eficácia da prece que os Espíritos vão ensinar a Allan Kardec e que faz todo sentido, na minha opinião, de que as coisas que dependem de mim eu devo orar sim, todos os dias, mais de uma vez por dia, se for possível. Os Espíritos até vão dizer para Kardec, não importa, o anjo da guarda, ele vai estar com você aonde você for. Vai ter anjo da guarda dentro das prisões, dentro de casa, na noite, onde você estiver, vai estar contigo o seu anjo da guarda. E você pode se comunicar com ele através do seu livre-arbítrio. O porquê que a prece é tão importante? Porque você está fazendo uso da sua vontade para pedir algo. Se você não pedir, os Espíritos vão respeitar você. Os Espíritos bons respeitam, os Espíritos maus não respeitam, mas os Espíritos bons respeitam o seu livre-arbítrio. Então imagina só, que alguém nunca lhe pediu ajuda, e você chega lá e começa a oferecer ajuda para essa pessoa. Você, no mínimo, você pode correr o risco de você estar sendo intrometido de alguém que nunca lhe pediu ajuda. Então os Espíritos respeitam o livre-arbítrio. Quando você pede, você está direcionando toda a sua vontade, o seu pensamento, por favor, me ajude neste assunto. E aí você abriu a porta para que o seu anjo da guarda lhe ajude e lhe inspire. Se eu nunca pedir nada, ora, primeiro que é um recurso que eu tenho que eu não estou usando. E segundo que os Espíritos respeitam o seu livre-arbítrio. Olha, se você não está me pedindo nada, eu vou te ajudar com o básico. Mas depende de você abrir a porta. Peça ajuda. Pedir ajuda, então, é abrir a porta para esses bons Espíritos. E aí os Espíritos vão elaborar também o que sempre é concedido quando você pede com confiança, né? Já que a gente já sabe que a gente deve pedir coisas que dependam de mim, exclusivamente que dependam de mim, então os Espíritos vão dizer, olha, se você pedir com confiança, tem 3 itens que você sempre vai receber. Sempre. Isso aqui é de prestar atenção, né? Os Espíritos dizendo, você sempre vai receber se pedir. E que são esses 3 itens são coragem, paciência e resignação. Ora, o que é a coragem? A coragem é a virtude que enfrenta o perigo, o sofrimento e o cansaço. Então, naquele momento em que você está sob um perigo, naquele momento que você está cansado, naquele momento de sofrimento, faça
uma prece ao seu anjo da guarda, para que você receba coragem para passar pelo sofrimento, para enfrentar o perigo, para vencer o cansaço. Se você pedir isso, você vai receber. A paciência. O que é a paciência? É a virtude da espera. É saber esperar. Não esperar passivamente, claro. A paciência só é virtude quando você está fazendo tudo aquilo que está ao seu alcance. Então, quando eu estou fazendo tudo aquilo que está ao meu alcance, mas tem momentos que só nos resta esperar. Então, nesses momentos, a gente pode pedir a Deus, ao nosso anjo da guarda, por favor, me dê paciência. E a paciência é extremamente útil e é uma das grandes virtudes. E a outra coisa que nós podemos pedir e receber sempre é a resignação. Ora, o que é a resignação? É a virtude da aceitação. Mas uma aceitação com lucidez, com alegria, sem revolta. Imagine que você esteja passando por uma doença muito difícil. E você está fazendo tudo o que está ao seu alcance para resolver essa doença. Mas ela ainda está piorando. Essa doença ainda continua piorando. Você teria que pedir resignação. Como vai dizer Cristo, em espírito, no século XIX. Quer dizer, você deve elevar a resignação ao nível das suas provas. A prova aumentou, peço mais resignação. A prova aumentou mais um pouco, deveria então ter mais resignação para vencer aquela situação. A resignação é um aceite, é dizer: Deus, seja feita a tua vontade. A tua vontade é suprema, a tua vontade é sábia. Se eu levo a sério que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, soberanamente justo e bom, se eu levo a sério essas palavras, eu vou aceitar o que tiver que vir para mim, com resignação, com alegria, sem se queixar. Porque a virtude, os gregos foram muito sábios quando eles definiram a virtude, né? A virtude para os gregos é uma ação, mas é uma ação que ela tem que ter o componente da alegria junto. Então, se a pessoa, por exemplo, está enfrentando uma doença e ela resolve se resignar, mas da maneira errada, dizendo: olha, eu vou aceitar de uma vez esse negócio aqui, mas eu não concordo. Ou ficar bravo, né, com a sua doença, etc. Não entendeu, não é a virtude da resignação. A resignação é aceitar o que tiver que vir e ainda por cima com alegria, com confiança em Deus, de que Ele é soberanamente justo e bom, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e eu não. Eu sou uma inteligência ainda limitada, com um poder muito limitado, com uma visão muito pequena, preciso aceitar. Então, se você pedir resignação, vão dizer os Espíritos, você sempre terá a resposta. Mas e hoje em dia, né? Criou-se uma certa distância entre nós e os bons espíritos, ao que parece, né? E aí a gente tem que relembrar um texto onde 2 espíritos assinam esse texto. São Luís e Santo Agostinho, os 2 assinam esse texto. E eu fiz um recorte apenas desse texto, e ele vai nos dizer o seguinte: não receeis em fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. Olha só que mensagem maravilhosa. Os 2 espíritos assinaram essa mensagem no século XIX, dizendo o seguinte: você não quer fazer uma prece, você não quer recorrer a nós? Nós estamos aqui para ajudar vocês. Nós estamos aqui para ajudar vocês, para ajudar a humanidade. E agora vocês não querem falar com a gente, né? Ou acham que é impróprio fazer várias orações por dia?
Nós estamos aqui para isso. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Perguntem. Estou com uma decisão difícil. Vou para esse lado, vou para esse lado. Ora, faz uma prece. Estou passando por uma doença, estou passando por problemas emocionais. Ora, faz uma prece. Então os Espíritos estão dizendo, não receeis, estamos aqui para vocês, tá? Não tenho problema nenhum com as perguntas de vocês, ao contrário, procurai sempre estar em relação conosco. Assim, vocês serão mais fortes e mais felizes. Então, esses espíritos falaram isso no século XIX, mas hoje em dia ainda eles estão aqui disponíveis para a gente. Comunicações com São Luís e Santo Agostinho continuam acontecendo. E eles estão dizendo de novo, estamos aqui para ajudar vocês nas suas perguntas, nas suas dificuldades. Peça, basta pedir. E para a gente finalizar, essa belíssima mensagem também de Santo Agostinho, onde ele vai nos falar sobre a importância da prece para ajudar nas questões das paixões, que é o nosso tormento. Se nós tivéssemos que pegar qual é o maior tormento da humanidade, é as paixões descontroladas. Assim falou Descartes, assim falou Spinoza. O maior problema nosso, paixões descontroladas. Como que nós seremos mais felizes? Controlando as paixões. Né? Usando a razão ao invés das emoções descontroladas. Né? Então, Santo Agostinho fala então em espírito, no século XIX, vai dizer o seguinte, que a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. É uma mensagem muito bonita, dizendo qual é o papel da prece. Quer dizer, no calor das paixões, a paixão da inveja descontrolada, que queima, do ciúme, da raiva descontrolada, de um amor que está descontrolado, do desejo, que como diz Buda, vai dizer, o desejo descontrolado é como um fogo que queima dentro da gente. Nesses momentos, a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. É a filha primeira da fé. Quando nós temos fé, se nós acreditarmos que realmente Deus é tudo aquilo que nós falamos, né? Inteligência suprema, causa primária, bondoso, justo, naturalmente nasceria daí a prece. Naturalmente. Se Deus é tudo isso, se eu tenho essa fé, naturalmente a prece é a filha primogênita. Ora, esse indivíduo está aqui, é dono do universo, por que eu não vou me comunicar com ele, pedir a ele que me ajude a aplacar o calor excessivo das paixões? E essa última parte aqui, então, é de uma sutileza de Santo Agostinho, que é maravilhosa, quando ele vai nos falar que ela, né, a prece, nos encaminha para a senda que conduz a Deus. Eu confesso que eu li apressadamente essa frase muitas vezes, e eu tinha a impressão que fazendo a prece, eu seria conduzido a Deus. Fazendo a prece, eu seria conduzido a Deus. Mas a sutileza do Espírito aqui é muito interessante. A prece, ela nos encaminha para a senda. O que é a senda? Um caminho estreito. A prece nos encaminha para a senda, para um caminho estreito que conduz a Deus. Olha que belo que é isso. É uma sutileza de linguagem, mas que faz toda a diferença. A prece automaticamente não vai me fazer estar junto com Deus, mas a prece me coloca no caminho. Uma sutileza filosófica, extremamente bonita, que Santo Agostinho nos traz. E que faz todo sentido
coerente com tudo aquilo que os outros espíritos também ensinaram a respeito da prece e a respeito de Deus. E assim vamos nós agora fazer a nossa prece. Deus nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por deixar para nós o grande exemplo de Jesus. E mais tarde, todo o conhecimento da doutrina espírita através de Allan Kardec, que tanto nos ajuda a compreender, a se convencer da importância de Ti, Senhor, e assim sabermos, com base na razão, que nada somos sem Ti. Que a Tua vontade sempre seja feita. E nós aceitaremos, Senhor, pois sabemos das Suas perfeições. Então, muito obrigado por estas mensagens desses grandes espíritos que hoje nos ajudam a compreender um pouco mais como devemos manter a relação com o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja.